versículo? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Hoje é culto de ensino, né? Nós vamos meditar um pouco. Eu quero pedir os irmãos aí que deixem suas Bíblias abertas para nos acompanhar e nos ajudar na leitura. Eu quero falar um pouco sobre o resultado da ressurreição de Cristo, o impacto que isso causou na vida de algumas pessoas e também na nossa, né? A nossa vamos deixar mais para o final. Mas a gente sabe que quando Jesus ressuscitou, aconteceu algumas coisas, né? Algumas muito maravilhosas. E eu quero destacar primeiro na vida dos soldados, que eu acredito que os irmãos lembram que quando Jesus foi sepultado, os religiosos colocaram guardas na porta do sepulcro, não foi, para guardar o corpo de Jesus. Por quê? Porque antes de Jesus morrer, Jesus já havia anunciado que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Aí os religiosos, com medo de repente algum discípulo ir roubar o corpo de Jesus e dizer que ele tinha ressuscitado, colocou 3 guardas lá para vigiar. 3 não, né? Não sei quantos, mas tem um momento aqui que a Bíblia fala sobre esses guardas. Eu quero pedir para alguém abrir para a gente Mateus 28, versículo de número 4. Mateus 28, versículo 4. Vamos ver o impacto da ressurreição na vida dos guardas que estavam ali guardando o sepulcro, né? A entrada ali aonde Jesus havia sido sepultado. Quem encontrar pode ler. Mateus 28, 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e com os mortos. Olha o impacto que a ressurreição causou na vida dos guardas. Eles ficaram assombrados, com medo e como mortos. No momento em que Jesus ressuscitou. Eu fiquei meditando hoje sobre isso e pensando, gente, eu já ministrei na igreja aqui, já ministrei em outros lugares, e já comentei o que eu vou falar agora aqui. Algumas pessoas às vezes olham até meio estranho quando eu falo. Mas a presença de Deus, ela pode ser bênção, mas também ela pode ser maldição. Pode. Isso aí é fato na Bíblia, né? Por exemplo, no Antigo Testamento a arca simbolizava o quê? Quem lembra? Presença de Deus. Os irmãos lembram quando Israel estava pelejando e os seus inimigos roubaram a arca? Os irmãos lembram disso? Eles levaram a arca para onde? Alguém lembra? Para o templo de Dagon. Quando foi pela manhã, o que aconteceu com aquele Deus chamado Dagon? Tinha caído. Deus começou a lançar maldição sobre aquele povo. Os irmãos devem lembrar disso. Davi teve boa intenção de trazer a arca de volta, mas tem até um provérbio popular que diz: de boas intenções o inferno está cheio, né? Não adianta você ter boas intenções se você não obedece a palavra. Davi, fora da palavra, teve boa intenção de trazer a arca e Deus matou um homem chamado Uzá. Vocês lembram disso? Só porque tocou na arca. Isso. A arca chegou em uma cidade, chegaram alguns curiosos para ver o que tinha dentro da arca. O que Deus fez? Deus matou. Na mão dos inimigos, a arca era maldição. Nas mãos erradas, no lugar errado, levava maldição. Agora, quando a arca chegou na casa do homem de Deus, meu amigo, aí a bênção veio sobre aquele lugar. Então, a ressurreição de Cristo, ela foi uma bênção e é até hoje para muitas pessoas. Mas, meu amigo, para algumas foram um terror. Para algumas pessoas foi triste. Você tem noção quanto aqueles religiosos sonhavam e planejavam várias vezes e arquitetaram em matar Jesus? Quando Jesus ressuscitou, eles ficaram como que mortos, sem chão, sem saber o que fazer, com medo. Quando nós estamos na bênção,
A presença de Deus, ela só traz coisas boas em nossas vidas. Quando nós saímos da direção, eu não sei se os irmãos lembram, quando a nação de Israel ainda no deserto pecaram contra o Senhor cometendo idolatria, Deus quis matar todos eles. Eu acho que vocês devem lembrar disso. Deus falou com Moisés, vou matar eles, né? Só que aí Moisés Intercedeu por eles. Deus disse, então vai, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, eu não vou não, se eu for eu mato. E Moisés continuou intercedendo pelo povo. Quando Deus descia no monte para falar com Moisés, ninguém podia tocar o monte. Em pecado, não. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, que ninguém entrava. Se tivesse em pecado, Deus matava. Então, a ressurreição causou um impacto na vida daqueles guardas, não como causou na nossa. Mas eu não vou falar muito sobre esses guardas, não. Vamos falar sobre os servos, o que causou na vida deles. Outro irmão abre para a gente, Lucas 24, o versículo 31. Vamos ver o impacto que a ressurreição causou na vida de 2 discípulos frustrados. De 2 discípulos que estavam completamente desolados, desanimados, no caminho de Emaús. Lucas 24, 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram e ele desapareceu-lhes. O texto é bem extenso desse capítulo 24, contando a história desses 2 discípulos que viajavam. E no meio do trajeto, Jesus juntou ali com eles e foi caminhando com eles. E eles estavam perplexos, desanimados, frustrados. Jesus falou, mas o que é que você está conversando aí, né? Meio cabisbaixo e tal. E eles falaram, mas tu não sabe o que aconteceu? E Jesus, né, querendo saber do coração deles, qual era a visão deles, o pensamento deles. Não, o que foi que aconteceu? Jesus, o Nazareno, que nós pensávamos que fosse o profeta, né, o ungido de Deus, que fosse remir Israel e tal, mas hoje já é o 3º dia que ele morreu e nada, né? E a Bíblia diz que pelo caminho Jesus discorria sobre as Escrituras, Jesus pregava para eles. E quando eles chegaram ao seu destino, Jesus fez menção de continuar e eles rogaram a Jesus que Jesus ficasse mais um pouco. Eu imagino o quanto a presença de Jesus é gostosa, né? Eles não ficam mais um pouco, ficam com a gente. E a Bíblia diz que quando eles foram ali ter a sua refeição, Jesus abençoou o pão. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram. O entendimento deles se abriu. E naquele momento, eles descobriram que Jesus havia ressuscitado. Aquilo causou assim, trouxe uma certeza, mas uma certeza tão grande, porque observa, durante a viagem, eles demonstraram incerteza, falta de fé, desesperança. Era assim que eles estavam vivendo, frustrado. Tipo assim, nós tínhamos esperança que Jesus fosse remir Israel, né? Que ele instaurasse o reino de Deus na terra. Mas morreu. Hoje já é o 3º dia, tipo assim. Foi-se embora a nossa esperança, nossos planos, nossos sonhos. Mas a hora que eles descobriram que era Jesus, aí eles voltaram a ter a certeza, a esperança, sabe, aquela graça sobre a vida deles de que dias melhores viriam, que eles não estavam enganados, que realmente eles podiam continuar confiando em Jesus, porque tudo que Jesus disse havia se cumprido. Porque Jesus havia dito, mas, né, e vamos ser sinceros, tem alguém aqui que não acredita em Jesus? Vocês tudo acreditam? Acredita. Mas vamos ser sinceros. Às vezes os trem aperta assim para nós que nós ficamos meio desacreditados, não fica? Não, vamos ser sinceros. Né? A gente fica assim, não é possível que Deus está comigo. Mas não é possível, né? Que Deus está vendo um trem desse e não vai fazer nada. Fica igual o Gideão. Teve um profeta na Bíblia chamado Abacuque. Ele chegou a questionar a Deus um dia e disse assim, Deus, por que tu abre os meus olhos e me faz ver a violência
e eu clamo, tu não faz nada. O ímpio está devorando o teu servo, tu vê e não faz nada. Eu não entendo. Ele disse, eu subirei e me colocarei na minha torre de vigia e fiquei lá. Ficarei lá vigiando até que o Senhor responda a minha oração. E Deus respondeu. Então, infelizmente é uma realidade. Mesmo nós crendo, tem hora que acontece coisas que é difícil, né? Continuar firme. Então eu acredito que todos eles criam em Jesus, tanto que estavam decepcionados. Por causa do ocorrido, né? Tem um texto em Jeremias 29, 11, 29, que Deus diz, eu é que sei que pensamentos que tem sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então, muitas vezes, nós cremos em Jesus, só que criamos muitas fantasias na nossa cabeça. Que a nossa vida vai ser assim, vai ser assado, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só que, gente, daqui a pouco as coisas acontecem completamente diferente do que nós esperávamos. Nós nunca imaginávamos que aconteceria isso conosco. E nessa hora, às vezes, nos foge. Nos foge a nossa fé. A nossa fé, às vezes, vacila. Vacila. E a ressurreição, ela trouxe a certeza na vida daqueles discípulos. E é isso que Jesus quer trazer ao meu coração hoje e ao seu coração. Nenhuma das palavras ditas por Jesus ficou sem se cumprir. Nenhuma das promessas dele caiu por terra. Nenhuma. Só que precisamos entender que os planos de Deus não são os nossos. Está escrito em Isaías 55. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos. Está escrito. Então, não adianta a gente crer e achar que as coisas vão acontecer do jeito que planejamos. Deus não é nosso empregado para trabalhar segundo o nosso querer. Ele tem seus planos e nós que precisamos nos enquadrar no plano e na vontade, no projeto de Deus, e não Deus se adequar aos nossos planos. Então, às vezes, nos falta sabedoria para entender isso. Como disse os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Agora, se Ele não quiser, não tem problema. Se prostrar diante da imagem, nós não iremos. Pode jogar no fogo. Foi isso ou não? Isso é a verdadeira fé. A verdadeira fé é essa. Então, Jesus veio aqui para colocar isso em nossos corações. Outra acontecimento aqui em relação à ressurreição de Jesus, eu quero pedir para alguém ler para a gente em João 20. João 20, versículo 27, 28 e 29. Pode ler? Pode. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Qual foi o impacto que a ressurreição de Jesus causou na vida do incrédulo Tomé? Tomé não acreditava. E tipo assim, foi diferente dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Os 2 discípulos tiveram a notícia que Jesus morreu, beleza. Tomé já tinha tido a notícia das mulheres que havia ido no túmulo. Tomé já tinha tido a notícia dos discípulos como Pedro, que tinha ido no túmulo. E mesmo eles testemunhando de que Jesus houvera ressuscitado, Tomé disse, eu não acredito. A única forma de eu acreditar, disse Tomé, é se eu ver e tocar, pôr a mão, ver as feridas, ver o lado, ver as mãos furas. Se eu pôr a minha mão lá, aí eu acredito. Todas as vezes que eu falo sobre Tomé, eu fico pensando, né? Quantas pessoas, né, fazem até chacota, né?
E tipo assim, se ele vê que tu é uma pessoa meio sem fé, chama assim, tu é um Tomé. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão, né? Tipo assim, desdenhando o Tomé. Mas eu acho Tomé que era um cara muito corajoso. Pelo menos ele teve coragem de dizer, olha, eu não dou conta de acreditar. O pior são as pessoas que vivem dentro da igreja com cara de anjinho, dando glória a Deus e aleluia, mas na verdade não creem. São inseguras, são medrosas, não têm certeza, não têm uma esperança firme em seu coração. Qualquer ventinho abala a vida dela. É muito melhor você ser sincero. Ser sincero. Eu me lembro que em 2007, na época em que quebrei, um dia eu fui à igreja e a pessoa que ia ministrar era um culto de missões. A pessoa que iria pregar aquele dia não pôde ir. E aí ali na hora no culto ali, chegou a pessoa assim e falou assim, irmão Marcelo, o pregador, o pastor que ia pregar não vai vir, você pode pregar hoje? Eu tava numa angústia, sabe? Uma prova, perdendo tudo que eu tinha de material. Eu disse assim, eu prego. E já foi quase na hora de eu pregar mesmo, tive tempo nem de raciocinar nada. Aí, de repente, então agora o irmão Marcelo vai fazer aqui pregar a palavra, vamos fazer uma oração. E eu nunca esqueço esse dia. Porque a hora que a irmã disse assim, irmão Marcelo vai pregar, vamos fazer aqui uma oração. Aí eu lembro que eu dobrei os meus joelhos assim. E aí Deus falou bem assim pra mim, Marcelo, eu não sei se você acredita nisso, mas eu vou te contar. Deus falou assim pra mim, Marcelo, o que você vê? Eu não podia mentir, né? E eu disse assim, Deus, por mais que eu creio, só tô vendo só dificuldade. Só dificuldade. Sabe? Eu não consigo ver uma saída. Aí Deus perguntou na sequência assim, e o que você não vê? Não tô conseguindo ver nem aquela luzinha no fim do túnel, sabe, Deus? Isso durante o período em que eles oravam para mim poder estar ministrando. Eu não consigo ver nem aquela luzinha no fim do túnel, assim, eu não consigo ver minha vitória, eu não consigo ver uma saída para essa situação, sabe? Eu não consigo ver eu bem, sabe? Eu sei que a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para aqueles que creem em ti, mas eu não consigo ver. Fui sincero. Aí na hora Deus me falou sobre o que era para mim pregar. Lá em 2 Coríntios, agora eu não lembro se é capítulo 6 ou capítulo 4, a partir do versículo 17, que fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E enquanto eu estava ali de joelho, foi como um flash, Deus me falou tudo isso e disse assim, pode ficar tranquilo, porque isso que você não está conseguindo ver, tudo que você está vendo vai passar. O que eu via? Dificuldade, problema, angústia, não era? Sofrimento. Deus disse, tudo isso vai passar. Agora o que você não vê, que é a vitória, que é a melhora, pois é, tudo isso vai vir e vai ficar. E aquele dia eu ministrei com tanta fé essa palavra. Nós estamos no ano de 2020. Glória a Deus. Tem 13 anos. E até pouco tempo atrás, tinha dia que eu saía para caminhar aqui, que os irmãos sabem que eu gosto muito de caminhar, e tinha dia que eu saía para caminhar, tinha dia que eu estava orando aqui em casa, até pouco tempo agora atrás, e parecia que eu estava vivendo um sonho. Eu pensava assim, rapaz, será que isso vai passar, hein? Será que vai voltar aqui esse tempo de tribulação, de escassez? Parece que eu estou sonhando, porque tudo que Jesus disse para mim que viria, sabe? Ele disse, olha, o que você está vendo vai passar, agora o que você não consegue ver, isso eu vou te dar, e isso não vai passar. E até poucos dias eu ficava pensando, não sempre, mas várias vezes eu pensei nisso, sabe, gente? Tem hora que eu não dou conta de acreditar no tanta coisa que Deus está fazendo, e eu vendendo curso todo santo dia, gente. Tem dia que eu acordo e tá lá a mensagem assim, ó, fui passear com minha esposa, nós lá em Caldas Novas. Aí levantamos pra gente tomar café, né? Aí tô lá tomando café, Thiago, o celular vibra, né? Eu disse assim, amor, já depositaram o nosso almoço.
cara mandou o comprovantezinho, curso tal, professor, beleza. Aí daqui a pouco nós tá almoçando, né? Aí o celular, assim, amor, depositaram a janta, hein? Já tá pago, hein? Oh, glória. Domingo eu acordei, já tava lá, professor, eu quero curso tal. Domingo, irmão. Todo dia vendendo curso. Aí, tinha dia que eu parava assim, pensava assim, pô, acho que eu tô sonhando. Será que esse trem vai continuar vendendo desse jeito, hein? Aí, interessante. E desde 2013 que eu não pensava nesse texto, nessa palavra que Deus me deu hoje. E não é um sonho. É o cumprimento de uma profecia que Deus deu para mim há 13 anos atrás. E vai continuar. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Tomé era incrédulo, mas era sincero. Não adianta nada você ficar dizendo que tem fé e não ser sincero. Tomé era sincero. Jesus ressuscitou, estava eles tudo reunido dentro de casa. Jesus não foi lá dar um abraço em João, seu discípulo amado, o discípulo do amor. Não foi. Não foi. Foi direto em Tomé. Porque apesar de ser incrédulo, era sincero. Deus ama a sinceridade. O único homem que Deus dá testemunho dizendo assim, olha, achei um homem segundo o meu coração, quem foi? Homicida e adúltero, não foi? Ou não? Tô errado? Só que era sincero. Não fez como a maioria dos homens faz, trai a esposa e começa a dizer, ah, mas minha mulher é isso, ah, mas minha mulher é aquilo, ah, mas a outra mulher é linda demais, ah, mas a carne é fraca. Davi chegou lá e disse assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu pequei, eu fiz o que não devia. Davi se humilhou, Davi chorou, Davi era rei, Davi era rico, Davi era famoso. Davi não se preocupou com o dinheiro, com a fama, com o trono, com a coroa. A única coisa que Davi pediu a Deus, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Sabe, talvez não ficou escrito todas as palavras, mas pela oração de Davi, eu imagino Davi de joelho chorando e dizendo assim, Deus pode tirar o carro, a casa, a coroa, o trono, os gados, as fazendas, pode tirar tudo. Mas não retira a presença do teu Espírito Santo. Ele era um homem, segundo o coração de Deus, porque era sincero. Sabia reconhecer quando errava. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que sejam sinceras. Deus nunca prometeu mundos e fundos como o homem faz. Muito pelo contrário. Ô Senhor, te seguirei por onde quer que fores. Jesus olhava o camarada e dizia assim, rapaz, a raposa tem covil, a ave tem ninho. Quer me seguir? Era assim. Ah, aquela multidão toda, em vez de Jesus, né, como os homens fazem, vocês querem me seguir? Eu vou abençoar vocês, assim. Jesus olhava a multidão assim e dizia, aí, no mundo tereis aflições. Jesus dizia assim, olha, o mundo vai odiar vocês. Vocês querem me seguir? Sempre sincero. Um dia Pedrão chegou e falou assim, Senhor, temos deixado casa, família e tudo, serviço para te servir, o que nós vamos ganhar? A maioria das pessoas, se você perguntar isso dos cristãos, eles vão dizer assim, 100 vezes mais. Mas a gente tem uma cabeça boa para guardar notícia maravilhosa, né? Aquelas que são difíceis a gente não quer guardar não, né? Mas lá está escrito assim, 100 vezes mais com dores. Consegue entender isso? Com dores. Com perseguição. Jesus diz, quando você entregar a sua vida ao Senhor, teus inimigos vão começar dentro da tua casa. Vão começar a te perseguir dentro da tua casa. Quer servir? Um dia ensinando aos discípulos, Mateus 16, 24, ele diz, olha, se quiser me seguir, tem um detalhe, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então, sincero. E é essa sinceridade que Deus quer ver em nós. Não interessa se a tua fé é desse tamanhozinho. Jesus disse, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai fazer coisas gigantescas nessa terra. O
O que importa é como é o teu coração, a tua sinceridade, a tua devoção, o teu amor. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Não é o que tu tem, é o que tu é aqui dentro. É isso que faz a diferença. Mas vamos adiantar? Alguém abre pra gente João 21, versículo 15 ao 17. Pode ler? Pode. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. 17, pastor. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Qual o impacto que a ressurreição de Jesus trouxe na vida de um camarada fracassado? Pedro. Pedro estava fracassado. Eu não sei se os irmãos lembram, mas Pedro, pode parecer loucura, mas eu acredito na ressurreição. Eu acredito que eu serei salvo. Eu acredito nisso pela graça de Deus. E acredito que um dia eu verei Jesus face a face. Eu acredito nisso. Quando Jesus falou sobre a ceia, sobre um dia cearmos com Ele, eu acredito nisso. E depois de abraçar Jesus, assim, um abraço muito apertado. Eu sou bom em apertar, viu? Jiu-jiteiro nato, bom em apertar. Quero abraçar Jesus assim. Aquele abraço apertado, demorado, sabe? Mas depois eu quero abraçar Pedro. Nossa, Pedro era um camarada assim muito emotivo, muito afoito, errou muito, mas assim, eu acho lindo em Pedro que ele não tinha medo de arriscar. Todo mundo aterrorizado, vendo Jesus andar sobre as águas, e aquele terror todo, e Jesus, calma, sou eu. Pedro olha e fala: então manda eu ir ter contigo. Jesus vem. E o camarada andou, meu amigo. Afundou, mandou. Quem foi o outro que andou sobre as águas? Teve alguém? João andou? Mateus? Ninguém, só Pedro. Deu bobeira lá na frente, reparou as ondas, os ventos e tal. Mas andou. Teve a experiência que nenhum outro ser humano teve. E um dia, Jesus ministrando, eu acho que os irmãos devem lembrar, e ele falou sobre a sua morte e tal. E Pedro falou assim: Senhor, estou pronto a ir até a morte contigo. Pedro era afoito demais. Tava nada, senhor. Tava nada. Foi quando Jesus falou para ele: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. O que é isso aí? Eu não te largo por nada, estou contigo. Tava nada. E foi por isso que Jesus agora pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro fracassou no ministério. Porque realmente ele tinha o desejo de ficar com Jesus até a morte. Mas ele fracassou. Quando você vai ler isso em Mateus 26, 56. Quando os soldados prenderam Jesus, todos os discípulos fugiram. Só que teve 2 que ficou seguindo Jesus, sendo preso. Quem foi? João e Pedro. Ele negou Jesus, mas onde Pedro estava? Alguém lembra? Lá pertinho. Tipo assim, ele queria ter um pouquinho mais de coragem. Ele não teve, mas ele ficou por lá. Ele não escapou como os outros. Mas mesmo assim, com toda aquela vontade, ele fracassou. A Bíblia diz que ao galo cantar, Pedro fez o que? Alguém lembra? Amargamente. Sabe o que é você desejar muito algo, sonhar muito com algo, ter aquilo como objetivo de vida e você fracassar? Pedro fracassou. E a ressurreição
impactou a vida de Pedro, trazendo restauração. Talvez você está me ouvindo agora e você fracassou em algo. E está vivendo assim, desolado, angustiado, decepcionado, entristecido, se sentindo realmente uma pessoa fracassada. Jesus ressuscitou para restaurar as nossas vidas, para nos dar uma nova vida, uma nova esperança, sabe? Como o texto que eu li de Colossenses, nós lemos juntos. Se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, não as que são daqui da terra. Nós servimos um Deus que nos ama. Agora eu quero concluir e quero que você redobre a sua atenção. Jesus poderia ter ressuscitado 10 vezes, 1000 vezes. Se ele não ressuscitar aí no teu coração, não vai valer nada. Olha o que o texto diz: se vós fostes ressuscitados também juntamente com Cristo. Batismo tem 2 significados, né? O significado literal da palavra e o significado espiritual. O significado da palavra batismo é imersão. Batizar é imergir, fundar na água. E o significado espiritual está na Bíblia. O momento em que somos batizados, espiritualmente falando, ensina a Bíblia. O momento em que nós descemos as águas, nós morremos para o mundo. E quando nós saímos da água, nós ressuscitamos com Cristo. Essa é a simbologia espiritual do batismo. Se você tiver oportunidade, quer dizer, a oportunidade você vai ter, né? Se você tiver o desejo, leia esse Colossenses 3 em casa, falando sobre esse viver, esse novo viver, esse viver ressuscitado. Você vai ver lá ensinando que nós estávamos mortos, né? Que nós tivemos uma nova vida ao ressuscitarmos com Cristo. Nós precisamos viver isso aqui dentro. Porque senão, para você, Jesus morreu em vão. Para aquele que não crê, a morte de Jesus foi em vão. Não vai ter efeito nenhum. Todos aqueles que creem na ressurreição, eles são impactados. Eles são transformados. Nós vimos casos aqui, ó. Alguns casos. Tem tantos outros casos, né? Mas Jesus, depois de ressuscitar, apareceu a várias pessoas. Todas elas foram transformadas. Jesus apareceu até a Saulo, no caminho de Damasco. Os irmãos lembram disso? Quem estava com Saulo não viu, mas Saulo viu. E foi impactado e foi transformado. Então nós precisamos ter essa experiência. Infelizmente, muitos de nós, a maioria dos cristãos, são fracos. Porque vivem só de ouvir falar de Jesus. Eles vivem só da experiência alheia. Eles não têm experiência. E a experiência alheia não vai te sustentar no dia da dificuldade. Não vai, não adianta que não vai. No dia da dificuldade, você pensar que Deus fez na vida do A, do B, do C, o que vai te sustentar é saber que Ele é fiel na tua vida e não na minha vida. A minha vida pode servir de testemunho para motivar você, para alimentar um pouco mais a sua fé, fortalecer a sua fé, mas te sustentar jamais. Jamais. Então guarde essa palavra em seu coração. Creia nisso. Creia nisso. O túmulo em que Jesus foi sepultado está vazio. Jesus não está lá. Nas nossas vidas, Mateus capítulo 28, foram as últimas palavras de Jesus antes de retornar aos céus. Ele disse que nos daria poder, que nos daria autoridade, que faria de nós suas testemunhas e que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ressurreição de Jesus em nós nos transforma em testemunhas. Está escrito aí, Mateus 28, 20. Sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Está escrito aí. A ressurreição dele nos fez testemunhas dele. Nós somos testemunhas dele. Vocês viram o que ele disse, Tomé? Tu acredita porque tu vê.
Só que mais bem-aventurados são os que não viram, mas creem. Creem e testemunham, porque nós somos testemunhas. A Bíblia chega a dizer que somos embaixadores de Cristo, representantes dele aqui nessa terra. Nós somos. Ele deu poder e autoridade à igreja para representá-la aqui na terra. Então que você permita ser impactado pela ressurreição de Jesus. Que ela venha impactar a tua vida assim de forma que essa palavra se cumpra em ti. Você se torne uma testemunha de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família. E que você possa viver isso. Né? Assim como ele restaurou os discípulos no caminho de Emaús, restaurou a vida de Tomé, de Pedro, né? Trouxe uma nova fé, uma nova esperança, uma nova alegria, né? Uma nova perspectiva de vida a toda a igreja. Que assim seja na sua vida. E que não haja impossíveis. Que não haja impossíveis para você. Que não haja. Porque para Deus não há. E se você realmente ressuscitou com Cristo, não há impossíveis para você. É orar, é apresentar a Deus, ficar na direção e as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que nos leve de volta em paz, que nos dê uma noite de paz. Olha ali, moço, não está cortando. E nessa oração vamos pedir ao Senhor que abençoe nossas casas, que abençoe nossas famílias. Porque em todos esses anos fazendo a obra de Deus, eu sempre reparei algo, que nem sempre a família vem à igreja, né? Nem sempre a família vem à igreja. E mesmo às vezes quando vem a família, mas às vezes a gente vem à igreja, nossa, a gente recebe uma bênção tão grande assim. Sabe, a gente vem cansado, Deus renova nossas forças, a gente vem triste, Deus traz alegria. Só que às vezes, irmão, quando chegamos em casa não vigiamos. Às vezes tem alguém dentro da nossa casa que o inimigo usa, sabe? E acaba que a gente perde a bênção todinha que nós recebemos aqui. Então vamos orar agora, vamos apresentar nossas casas. Para que a nossa casa seja um lugar de paz, seja um lugar de alegria, de comunhão. Para que a bênção de Deus esteja lá dentro. Amém? Amém. Querido Deus e amado Pai, em o nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti e rendemos graças ao Senhor por Tua presença em nosso meio, por Tua palavra ministrada aos nossos corações. Queremos render graças a Ti, pois até aqui tem sido conosco. E queremos pedir a Tua bênção sobre nossas casas. Queremos pedir a Tua bênção sobre nossos familiares, sobre a nossa parentela. Que o Senhor venha desfazer todo o mal contra nós. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um dos nossos familiares. Que haja comunhão, que haja paz, que haja alegria. Que a graça e a virtude do Teu Espírito repousem sobre nós. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos livre das tentações, das aflições dessa vida. E que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós. É o que rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Está encerrado. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.